paz do Senhor, meus amados. É com muita alegria e satisfação que estou aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para pregar essa palavra que tem transformado, que tem mudado a minha vida de uma forma muito especial. Agradeço por vocês terem clicado no vídeo, ter chegado até aqui e espero que a mensagem possa transformar suas vidas. E o tema da mensagem de hoje é: as amarras do passado nos deixará sempre no mesmo lugar. Vou repetir: as amarras do passado nos deixará sempre no mesmo lugar. Deus tinha algo maior para nossas vidas. Deus, Ele com o seu plano é perfeito. Ele quer de nós, espera que nós, a cada momento, possamos evoluir, possamos crescer como pessoas, como seres humanos, com imagem e semelhança dele. Mas o passado, o nosso ego, as nossas atitudes, nos insiste em nos deixar no mesmo estágio, no mesmo lugar. E Deus não quer isso para as nossas vidas. Na Bíblia existem várias histórias de homens e mulheres que precisaram mudar os paradigmas, mudar a tradição para alcançar o que Deus tinha preparado para a vida de cada um delas. Imagina se quando a mãe de Samuel estava orando e o sacerdote foi lá e a criticou, achando que ela estava bêbada, se ela tivesse se retraído. Quantas críticas ela não recebeu por não conseguir dar um filho ao seu esposo. Mas ela precisou romper com o normal, com o natural, e ofereceu a Deus o seu único filho. Se ela fosse abençoada, ela consagrou a sua bênção, o que ela mais almejava, para o Senhor. E aí eu já abro o primeiro parênteses antes de abrir realmente a mensagem, que é Salmo 90. Na nossa vida, meus irmãos, quando nós nos prostramos aos pés do Senhor, quando nós temos um desejo que vai além do nosso entendimento, quando nós temos um sonho que é Deus que coloca no nosso coração, isso não é nosso. Isso não nos pertence, pertence ao Senhor. É para a glória do Senhor. Não é para a exaltação do seu nome, não é para a exaltação da sua igreja, não é para a exaltação da sua geração, não. É para a manutenção da obra do Senhor, é para a glória do seu nome, para mostrar para esse mundo que Ele vive e Ele reina para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo para sempre. Mas o inimigo, ele tem as suas artimanhas. Ele usa o nosso passado, ele usa o futuro, que é incerto para nós, mas para Deus é certo. Ele usa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações para nos manter cativos e presos exatamente onde estamos, sem evoluir, sem passar para a próxima etapa. Então, meus irmãos, que nós possamos vigiar e entregar ao Senhor, né? Eu citei a mãe de Samuel, mas poderia citar também Abraão, que deixou a sua casa, rompeu com toda a tradição para viver o sobrenatural. Poderia falar de Moisés, que escreveu o Salmo 90 e o Salmo 91. E eu vou falar da oração que ele fez. Muitos de nós conhecemos, muito conhecido, é o Salmo 91, que é a segunda parte da oração de Moisés.
Mas a primeira parte, que é o Salmo 90, ele é extremamente impactante. Veja que a maioria de nós só selecionamos aquilo que afaga o nosso ego, que nos deixa, de certa forma, em situações confortáveis. E eu gostaria de ler para vocês o Salmo 90, ou pelo menos parte do Salmo 90, e o final do Salmo 91, que poucos também apreciam. Veja como diz o Salmo 90, né? O título é Oração de Moisés, Homem de Deus. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou. Como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Então, nessa primeira oração, Moisés se declara ao Senhor e demonstra para ele a sua limitação. Por isso que é tão importante, irmãos, que nós possamos nos despir de nós mesmos, de toda a parafernália que a gente coloca ao nosso redor para nos manter ou nos julgarmos melhor que os outros. O nosso tempo aqui é breve, é passageiro. Por isso que nós precisamos evoluir o máximo de oportunidade que tivermos. Precisamos evoluir como seres humanos. Precisamos evoluir em conhecer a esse Deus. Precisamos evoluir em conhecermos a nós mesmos. Precisamos evoluir para conhecer o que Deus quer de nós mesmos. Porque a gente só vai conseguir sair de um ponto e para o outro se nós soubermos para onde estamos indo. Se não soubermos para onde estamos indo, de nada adianta, nós iremos ficar sempre buscando aqui e ali, refúgios aqui e ali, coisas que venham a nos afagar a personalidade, a pessoa, mas que não vai preencher, porque só existe um que pode preencher, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele que morreu por mim e por você. Ele pode nos preencher verdadeiramente. Então nós não podemos perder os dias das nossas vidas buscando outros deuses, buscando outras coisas para tentar nos preencher. Devemos sim crescer e evoluir em todos os sentidos da nossa vida, mental, espiritual, que nós possamos crescer, né, como pessoas, ter uma boa saúde, cuidar da saúde, cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas famílias, mas jamais devemos esquecer de buscar, de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque isso fará toda a diferença. O inimigo, ele não terá forças para te manter estático, inerte, na vida que Deus preparou para você. Vou continuar. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Então Deus sabe que nós somos falhos. O Senhor sabe que nós temos limitações. O Senhor sabe e conhece cada fragilidade do nosso ser. Mas mesmo assim, Ele quer trabalhar em nós.
exatamente para que essas fragilidades se tornem fortalezas, para que essas fragilidades se tornem testemunho para a mudança de vida de outras pessoas, se tornem testemunho para mostrar para esse mundo que nós não seremos os mesmos, mesmo limitados e pecadores. Existe um Senhor, um Deus, um oleiro que trabalha nesse vaso. Glória a Deus. Então é só a gente dar espaço para Ele. Você percebe porque esse Salmo 90 ele não é tão, como é que eu poderia dizer, famoso. Mas ele é a mesma oração, é a parte inicial da oração de Moisés que dá continuidade no Salmo 91. Tão famoso. E aí veja o que acontece na sequência. Vou ler aqui o versículo 13, que diz assim: Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos a alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Veja que aqui Moisés ele reconhece as suas falhas, mas apesar dele reconhecer, ele sabe que o caminho está na adoração, na entrega total. Olha, Senhor, eu sou pecador. Olha, Senhor, eu sou limitado, mas tente misericórdia. Porque se nós temos algo, se algo chegou às nossas mãos, se nós recebemos algum livramento, irmãos, se nós de alguma forma chegamos a algum status ou temos alguma condição, isso não provém de nós, isso provém da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, neste momento, nós precisamos nos entregar, nos derramar. E eu gostaria de falar um pequeno testemunho aqui. Acredito que no início do ano, aconteceu uma situação bem particular comigo. Eu tive um derrame no olho. Porque eu queria continuar fazendo e agindo com o meu próprio braço, com a minha própria força. Eu queria agir de uma forma em que nada e nem ninguém podia me parar. Eu queria agir de uma forma em que a minha sabedoria e o meu conhecimento iria me livrar. Meus irmãos, eu não recordo muito bem a data, então peço perdão se eu peço que corrijam. Mas, meus irmãos, essa situação na minha vida fez assim, um estalo. Eu pensei naqueles que dependem de mim. Eu pensei naqueles e nos projetos que o Senhor colocou no meu coração. Eu lembrei das promessas do Senhor e eu disse: não, Senhor, eu não agirei dessa forma, porque eu tinha como referência o meu passado. Eu tinha como referência as formas que eu usava e que eu usei por muitos anos. Mas Deus quer que nós evoluamos. Muitas das coisas que a gente utilizou no passado não servirá mais nesse momento. Muitas das ferramentas que Deus te deu no passado serviram para o passado. Nós precisamos nos renovar e ter novas estratégias. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer em Cristo. Nós precisamos crescer como seres, imagens e semelhança do nosso Deus. E foi exatamente essa necessidade de mudança que Deus começou a trabalhar em mim.
Ele queria trabalhar a minha paciência, Ele quer trabalhar cada vez mais em mim, que eu seja uma pessoa um pouco mais serena, uma pessoa que tenha mais serenidade, que consiga ver além do que está aos meus olhos, além da guerra, que é uma guerra que se manifesta no mundo físico, mas que por trás existe uma guerra espiritual imensa. E eu preciso ter serenidade, eu preciso ser uma pessoa que possa combater o bom combate, pois a luta das nossas vidas não é contra a carne, é contra principados e potestades. A luta que nós travamos a cada dia, irmãos, não é uns contra os outros. A luta é contra aquele que tenta dividir as nossas famílias, que tenta dividir e distorcer as nossas ações diante dos outros, para gerar confusão, contenda, briga e ao mesmo tempo nos destruir. Porque nós, seres, somos imagens e semelhanças de Deus. Nós não fomos criados para a guerra, nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados para amar, para divulgar esse amor, para viver esse amor, para transbordar este amor que Cristo deu na cruz do Calvário por nós. Então nós precisamos ter serenidade, nós precisamos ser novas criaturas a cada dia. E é isso que eu tenho buscado no Senhor. Eu não tenho buscado no Senhor nada além de conhecer e prosseguir em conhecer ao meu Deus. Eu tenho buscado no Senhor uma nova forma de agir diante das perseguições, diante das tribulações, diante das lutas. É assim que tem sido a minha busca. É por isso o propósito desses vídeos, para tentar se encher de Deus, para tentar conhecer e saber o que Ele deseja de mim, porque só buscando que a gente consegue encontrar, só buscando, irmãos, que a gente consegue viver e sair do mesmo estágio que estávamos. Nós precisamos evoluir. E não é evoluir, sei lá, como acontece às vezes nos desenhos animados, não. É evoluir diminuindo para que Deus cresça e apareça. Para que Deus seja exaltado através das nossas vidas. Atualmente eu estou no livro de 2 Crônica, no capítulo 20. Hoje eu li a história de Josafá, um homem que venceu uma guerra cantando. Existiam os moabitas, os amonitas, se reuniram ainda mais o povo de Seir, da montanha de Seir, 3 reinos contra um rei. E imediatamente eles já se organizaram para tentar atacar Josafá. E Josafá, a primeira coisa que ele fez não foi esbravejar contra o Senhor, não foi se preparar para a guerra, não, ele foi consultar ao Senhor. E é esse espírito que eu quero que esteja em mim, e é essa sabedoria, é essa habilidade que nos faz prosperar, progredir, sair de um estágio para outro. É ter a
sabedoria de consultar ao Senhor, mesmo quando o mundo inteiro, mesmo quando todos ao seu redor tentam te destruir, eu vou consultar o Senhor. E aí o Senhor deu uma estratégia, ele decretou um jejum para toda a nação. Homem, mulher, criança, menino, menina, todo o povo jejuou. E eles começaram a louvar na presença do Senhor em pé, louvar e adorar ao Senhor. E o Senhor foi dando estratégias, as maneiras que deveriam agir. E aí é a famosa frase que diz: nessa peleja tu não tens que pelejar, porque essa peleja é minha, diz o Senhor. Aleluia. Então eu prefiro viver os planos de Deus, os projetos de Deus para a minha vida. Cantando, louvando, adorando, buscando, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. E é isso que tem me moldado, é isso que tem me transformado. Em todo o tempo o Senhor tem conversado comigo: olha filho, faz assim, olha meu filho, vai dessa forma, vai devagar. Às vezes um barulho, sabe, do mundo, o barulho da vida nos deixa insensíveis à voz do Senhor, mas eu tenho buscado ao Senhor para que eu possa fazer o que Deus quer que eu faça. Em cada situação, em cada circunstância. E eu posso dizer, meus irmãos, com toda certeza, eu tenho me tornado cada vez mais feliz e realizado do que nunca na minha vida. Foi esse pequeno problema que aconteceu na minha vida. A médica falou assim: ainda bem que foi no olho, poderia ter sido em outro lugar, poderia ter sido no coração, e eu não estar mais aqui para conversar com vocês. Mas foi no olho, foi um livramento, foi um alerta, foi uma forma de Deus dizer assim: vem meu filho, existe uma outra história, existe uma outra estratégia. O inimigo muitas das vezes fica tentando: não, você tem que agir dessa forma, era dessa forma que dava certo. Não, nós somos novas criaturas, nós precisamos nos renovar a cada dia. Deus vai nos dar estratégia para cada necessidade, para cada área das nossas vidas. Ele está trabalhando. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não consegue ouvir, Ele está trabalhando. Disse a minha esposa hoje, e se surpreendeu da forma que eu estou agindo, da maneira, então já é um reflexo da forma que Deus está me moldando, a maneira que eu estou mudando. E Deus falou para ela: mesmo quando você não está vendo, eu continuo trabalhando. Mesmo quando você não está percebendo, eu continuo trabalhando. Deus manda te dizer, mesmo que você não esteja vendo, Deus continua trabalhando ao teu e ao meu favor. Porque Ele nos ama, Ele nos escolheu, e nós não estamos aqui por like, nós não estamos aqui por dinheiro, nós não estamos aqui para agradar A ou B, nós estamos aqui para adorar, exaltar, consagrar, divulgar o nosso Senhor. Amém? E para a gente finalizar, eu vou ler o final do Salmo 91, que é muito famoso, mas que muitos esquecem. Diz assim no seu versículo 9: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos Ele dará ordem a seu respeito, para que os proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles segurarão, para que vocês não tropecem em alguma pedra. Veja que toda essa proteção, toda essa promessa que Deus faz, tem uma condicional. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo.
E como é que nós podemos fazer do Altíssimo o nosso abrigo? É confiando nele. Não é confiando na força do nosso braço. Não é confiando no nosso intelecto. Não é confiando na nossa influência, no nosso status. Não é confiando nas coisas desse mundo. É confiando nele. Ele será o meu abrigo. Buscando a palavra dele. Quando os reinos se reunirem para nos destruir, consultar ao Senhor, louvar ao Senhor. E ali essas promessas irão se cumprir. Essas promessas da palavra do Senhor irá se cumprir. Veja o que ele diz. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Veja o que Deus diz no final. Ele diz que nós pisaremos. Então, qual a ousadia que temos que ter? Adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Fazer com que Ele seja o nosso abrigo. E aí nós podemos evoluir. Não agindo da forma que a gente agia no passado. Precisamos largar o passado. Assim como a mulher de Ló que olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, nós não vamos ficar estáticos, porque o Senhor manda te dizer: olha para frente, olha para o alto, olha para mim e me busca, e eu te mostrarei quais as estratégias, e eu te mostrarei o que deverás fazer. Mas olha o que Deus fala, aqui é Deus falando para mim e para você, porque Ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Buscar leitura da palavra. Ele clama a mim e eu lhe darei resposta. Veja que para que o Senhor me resgate, é necessário que eu o ame, que eu o conheça e que eu clame a Ele. E lhe darei resposta. Deus vai nos dar resposta. E na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então esse pequeno episódio que aconteceu na minha vida vem me mostrar que eu terei vida longa. Mas para isso eu preciso seguir o que diz essa mensagem final do meu Deus. Eu preciso amar, eu preciso conhecer, eu preciso buscar, eu preciso confiar nele. Ele precisa ser o meu abrigo, o meu amado, o meu Deus, o meu protetor, a quem eu recorrerei diante das adversidades do dia a dia. E Ele estará comigo, para a glória do seu nome, para a glória do seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por mim, para que eu pudesse estar aqui falando deste amor. Ele me alcançou e eu tenho certeza que Ele alcançará a sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por essa rica e preciosas oportunidades que tem sido uma bênção na minha vida. Tem me ajudado muito, meus irmãos. E se essa mensagem te ajudou de alguma forma, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho verdadeiro. Existem muitos falsos profetas, existem muitas heresias, existe muita doutrina de homem, e a doutrina de Deus tem ficado esquecida nos púlpitos, nos altares. Mas ela está aqui, acessível para todos nós. Basta que nós a busquemos. Amém?